Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde de outubro para falar de heterogeneidade. Falar de heterogeneidade na alfabetização, estratégias didáticas no ensino de língua portuguesa, no atual contexto em que vivemos, é pensar o significado da palavra heterogêneo. E pensar o significado da palavra heterogêneo é pensar diversidade, é pensar dissemelhança. E para pensar nessa tarde conosco sobre heterogeneidade e alfabetização, nós temos a honra de ter a professora doutora Thelma Ferraz, pesquisadora de produtividade do CNPq, é doutora em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, um pós-doutorado em educação pela Universidade de Buenos Aires, atua como professora da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Educação, tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino e aprendizagem, pesquisando principalmente os seguintes temas: prática pedagógica, produção de textos, leitura, alfabetização e oralidade. É membro do Centro de Estudos em Educação e Linguagem, CEE-UFPE, onde desenvolve atividades de formação inicial e continuada de professores, produção e análise de materiais didáticos, livros e jogos e de propostas curriculares. Atua no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Pernambuco, orientando dissertações e teses no núcleo de educação e linguagem. Se eu fosse resumir o currículo da professora Thelma Ferraz Leal em 2 palavras, eu resumiria em empatia e militância pela alfabetização de todos e todas nesse país. Muito obrigada, Thelma, por estar conosco nessa tarde e por me dar a honra de dividir essa mesa com você, que faz parte da história da alfabetização no Brasil e que nos constitui. Também estará conosco a professora Ana Cláudia Pessoa. O seu nome já diz, né? Ana Cláudia Pessoa. Ana Cláudia Pessoa possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em letras pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Membro do Centro de Estudos em Educação e Linguagem, CEE-UFPE, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, tem experiência na área de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: linguagem, ortografia, escrita, aquisição e ensino. Resumir Ana Cláudia Pessoa em 2 palavras seria resumir em encontro e pessoa. Hoje nós estamos aqui para pensar com Ana Cláudia e Thelma Ferraz a pessoa criança, a pessoa professor, diante desse desafio que é trabalhar essa diferença, essa heterogeneidade no processo de alfabetização. Vou passar, então, a palavra para a professora Thelma Ferraz Leal, para as palavras iniciais, e depois para a professora Ana Cláudia Pessoa. Thelma está sem som. Thelma, a gente não está te ouvindo. Desculpem, estava um barulho aqui fora e eu desliguei, né? Bom, eu quero agradecer, né, inicialmente, o convite, né, agradecer ao Ricardo, a Beth, né, Elizabeth Orofino, que são, né, pessoas que a gente já estabeleceu parcerias, né, em vários momentos, a Universidade Federal de Sergipe, enfim, né, essa possibilidade de troca, né, que a gente tem em eventos como esse. Então, muito obrigada. E o que eu vou fazer aqui, né, junto com a Ana Cláudia,
é apresentar algumas reflexões de uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né, um grupo de estudo grande, e a gente tem já, nós estamos em andamento, mas já temos alguns dados, algumas reflexões, e é isso que a gente vai fazer aqui, é socializar, é dividir um pouquinho o que a gente está pensando sobre essa questão da heterogeneidade, tá? Então, eu não sei, já está aparecendo, para mim não estão aparecendo os slides, estão aparecendo já? Gente, os slides já estão sendo exibidos? Já aparecem sim, professora. Pode dar continuidade. Muito obrigada. Então, o tema que nós nos disponibilizamos para falar é esse, né, que a Elizabeth Orofino já indicou, heterogeneidade e alfabetização, estratégias didáticas do ensino de língua portuguesa. E aí, esse tema, por que a gente tem trabalhado, né, com essa temática, né, com esse assunto? É por uma crença muito grande que a gente tem no papel da afetividade no processo educativo, e não tem como falar de afetividade sem falar de heterogeneidade, tá? E aí, o recorte que a gente faz nessa relação afetividade e heterogeneidade é de alfabetização, né? E aí, dentro, a ideia dos direitos à educação, direito à aprendizagem, né? Que todas as pessoas têm na sociedade. E aí, o pressuposto fundamental é esse, né? Que toda criança, jovem, adulto tem o direito de ser cuidado e que a escola, né, sendo um lugar de aprendizagem, é também um lugar de acolhimento, de respeito, de construção de identidade. Então, para a gente, a escola é muito mais do que um espaço de aprendizagem de conteúdos curriculares específicos, é um espaço de constituição de subjetividades, de identidades, de socialização, né, de parcerias. E aí, nessa reflexão que a gente faz da relação entre ensino e afetividade, a gente destaca alguns fatores, algumas dimensões fundamentais, né? Uma delas é esse pressuposto que eu já falei, né, da escola como cuidado, como local de cuidado, de acolhimento, como um local ou como um espaço em que a ludicidade, a vivência de situações que geram prazer, ela precisa, né, estar acima, ela não tem que ser aquele espaço sisudo, aquele espaço em que as crianças, jovens, adultos não queiram estar, não, a gente quer que as pessoas queiram estar na escola, né, os profissionais, né, e os estudantes. É um espaço em que há tratamento de temas que impactam as relações humanas, então essa relação ensino-afetividade também passa pela possibilidade de pensar nas relações humanas, né, de refletir sobre os processos, né, de socialização, né, sobre a questão do preconceito, da diversidade, então, coisas que fazem com que a gente possa se humanizar, né, e fazer com que a formação humana crítica, ela seja um eixo central da educação. E aí dentro, a valorização e respeito às diferenças, né, então, como eu já falei, a garantia dos direitos de aprendizagem para a gente é o fundamental, aprendizagem para a vida, aprendizagem de ser, de estar, né, de fazer. E aí, quais são as relações que a gente faz entre a alfabetização e a afetividade? Bom, para a gente pensar nessa relação, a gente tem que explicitar de que alfabetização, que concepção de alfabetização a gente está partindo, né? Então, para a gente, a alfabetização é um processo em que, ao mesmo tempo, as crianças possam aprender como é o funcionamento do sistema de escrita alfabética e os processos ou as capacidades, possibilidades de ler, de escrever, de falar, dando sentido ou participando das diferentes esferas sociais, né, das diferentes esferas da sociedade. Então, não se restringe ao ensino do sistema de escrita alfabética, né, a aprendizagem, o ensino do sistema de escrita é uma das dimensões de alfabetização, e ela tem que ser, na nossa concepção, de modo articulado e simultâneo a aprendizagem de capacidades de leitura, de produção de textos orais e escritos. E é também, para a gente, um processo em que as crianças aprendem a ler, a escrever, a falar, a escutar, mas se apropriam, por meio da leitura, da escrita, da fala, da escuta, de conhecimentos relevantes para a vida. Então, por quê? Porque, para a gente, qualquer aprendizagem que envolva texto, que envolva os materiais que circulam na sociedade, ela vai demandar escolhas. Então, quando eu levo um texto para a sala de aula, eu escolho o gênero, eu escolho o tema,
e a gente acha que é fundamental que essa escolha seja muito consciente, né, e que a gente não trabalhe com textos que não façam sentido para as crianças, né, os textos cartilhados, por exemplo, que eram muito presentes na sala de aula, né, um tempo atrás, e que a gente terminou, né, lutando muito contra isso, né, estávamos, inclusive, vencendo, né, eles começam a voltar para a sala de aula. A gente não acredita na alfabetização em que se coloque textos que não façam sentido. Para a gente tem que ser textos que sejam relevantes para a vida, né, e a alfabetização, ela vai ser, no momento em que a criança está aprendendo a ler e escrever, ela está aprendendo o que está ali, né, os efeitos de sentido daqueles textos que são utilizados para a aprendizagem da leitura e da escrita. E aí, os princípios fundamentais desse processo de alfabetização são a ludicidade, como a gente já colocou, a interdisciplinaridade, porque no momento em que eu digo que a seleção dos textos é fundamental no processo de alfabetização, eu vou trabalhar com conceitos, né, com conhecimentos, né, relativos a diferentes áreas de conhecimento, o respeito e valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes e o respeito e valorização da heterogeneidade humana, que é o tema central, né, dessa apresentação que a gente está fazendo. E aí, como é que a gente tem? Por que a gente problematizou tanto essa questão da heterogeneidade? Eu trouxe aqui alguns dados, né, de uma pesquisa que foi desenvolvida em 2013, né, por Renata Silveira, uma dissertação de mestrado, que foi um trabalho, assim, que me marcou muito, né, do ponto de vista de ver a importância da gente se voltar a pensar na heterogeneidade. A Renata, ela estava investigando duas professoras do terceiro ano do ensino fundamental e ela observou 10 aulas dessas duas professoras. Quando as professoras foram entrevistadas, elas falavam, faziam muita atividade de produção de textos e Renata resolveu colocar o eixo de produção de texto como objeto, né, de pesquisa dela. Nessas turmas que a Renata estava observando, nós encontrávamos crianças que já dominavam o sistema de escrita alfabética e crianças que não dominavam ainda, ou seja, umas que liam e escreviam com fluência, outras que estavam ainda tateando, outras que estavam num nível muito inicial. E aí, Renata, saber como que a professora estava lidando, né, com essa heterogeneidade em sala de aula de níveis de conhecimento. O que foi que ela encontrou, né? Essas professoras, elas faziam muitas diversificadas atividades de produção de texto, sobretudo uma delas. Nem sempre as condições de produção eram favoráveis, nem sempre se dava muito sentido aquilo que as crianças estavam escrevendo, mas em outros momentos eram atividades que as crianças se engajavam muito. Mas, por outro lado, elas diversificavam em gêneros e elas tentavam, de um modo ou de outro, variar também os agrupamentos, as formas como as crianças se organizavam para realizar as atividades de produção de texto, tá? Então, foram vários gêneros, como está mostrado aí, vários gêneros foram trabalhados, ela explorava as características do gênero e colocava as crianças para escrever. E aí a gente vai se debruçar um pouquinho sobre algumas cenas de sala de aula. Eu não vou apresentar os resultados de Renata, eu vou tentar pensar alguns trechos, algumas cenas de sala de aula para a gente problematizar esse tema. Bom, aqui a gente vê, né, as duas professoras, uma professora que variava bastante o agrupamento das crianças em sala de aula, fazia atividade de produção de texto, que eram todas atividades de produção de texto. Em algumas aulas a produção era individual, outra em dupla, em grupo, coletiva. A professora 2 não fazia essa variação, né? E essa professora 1 também fazia mais atividades de produção de texto. Aí aqui eu escolhi apenas algumas cenas dessa professora 1, porque a gente percebeu um esforço dela em atender essa heterogeneidade das crianças. Bom, nessa turma tinha 4 crianças que não eram alfabéticas, elas não tinham autonomia, né, em leitura e escrita de textos, tá? E eu vou focar nessas crianças. O que era que Renata fazia? Renata filmava as aulas e ela colocava, né, um gravador embaixo das bancas onde essas crianças estavam, essas 4, para justamente a gente ter mais dados do que acontecia com elas durante as aulas. Bom, aí vou aqui para as cenas, tá? A gente pegou a aula 6, era uma produção individual em que as crianças estavam fazendo a receita de um suco, né? Ou de um suco ou de um coquetel de frutas. E o que a gente viu? Uma das crianças que a gente disse que era analfabética era o Tiago, tá? A atividade era individual.
O que foi que a gente observou em Tiago? Ele trabalhou muito na produção dele, mas como ele tinha dificuldade em registrar o texto, ele sempre contava com o auxílio da professora. Ela circulava pelo meio da sala, quando passava por ele, ela parava e ela dava orientações. Aí aqui tem um trechinho, né, desse momento. Então, ela passou, apagou algo que ele tinha escrito no caderno e disse para ele como era para ele escrever. Ele queria escrever água e outra, aí saiu também na escrita de outros ingredientes. Aí ela diz, é para colocar o nome das frutas? O Tiago perguntou, né? Ela disse, Agora, e depois precisa do quê? Aí o Tiago, frutas, água, açúcar, liquidificador. Ele estava tentando escrever, ela estava ajudando. E ele colocou liquidificador lá na lista dos ingredientes. E aí ela disse, não, isso é onde você vai fazer, não é ingredientes. E aí começou todo um diálogo deles sobre o que é que era ingrediente numa receita culinária, na reflexão, né, do que ele tinha que colocar ali, que tinha a ver com, né, as características do gênero. Mas o que eu queria destacar é que ela passava lá e ela cuidadosamente ajudava Tiago a pensar o que é que ele ia dizer, como é que ele iria dizer. Então, ela mediava bastante essa produção com ele, e a criança tinha uma atitude ativa, né? Quando ela saía, ele continuava tentando escrever, né, sozinho. Bom, aí vinha o Guilherme, uma outra criança que também não era alfabética. Qual era a diferença de Guilherme para o Tiago? Que Guilherme, quando a professora passava junto dele, ela ajudava como escrever e o Guilherme trabalhava. Quando ela saía, Guilherme parava. Né? Então, ele não tinha aquela atitude ativa do Tiago de ficar tentando fazer sozinho. Né? Tem um trechinho aqui da conversa dos dois, né, que a professora diz, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Ele disse, lavar as frutas. Ela escreve, como se escreve lave as frutas? Você vai escrever, lave as frutas. Mas como é que se escreve? E aí ela começa a conversar com ele e vai ajudando o Guilherme, né, a escrever aquilo, né, que ele estava querendo. Ele sabia o que é que ele queria dizer, mas ele queria registrar. E aí uma terceira criança, o Kevin, né, assim que começou a atividade, ele escreveu o cabeçalho em seu caderno, depois passou muito tempo parado, às vezes baixava a cabeça na banca. A professora perguntava aos alunos se eles estavam fazendo, se já estavam terminando, né? Alguns colegas perguntavam para Kevin se ele não estava fazendo nada. E aí ele começou a escrever algumas palavras ilegíveis. Já no final da aula, quando o Tiago veio mostrar o caderno, olhou para ele e disse, oxe, cadê o teu? Não fizesse não, foi? Aí Kevin cobriu o caderno com as mãos e não respondeu nada ao colega. No final da aula, a professora pediu o caderno de todos para corrigir, Kevin não levou o dele e a professora não cobrou. Então, essa criança passou toda a aula sem nenhum auxílio, né, e, né, sem fazer, sem tentar, né, até porque ele não se sentia, né, em condições de tentar sozinho. O que dava para a gente perceber, né, por isso que eu disse que essa pesquisa me marcou muito, era a angústia que a criança ficava diante dessa situação, né, algo que Renata, na pesquisa, relatava muito, né, a Renata era minha orientanda na época de mestrado, e ela relatava muito essa dificuldade. Bom, aí peguei uma outra aula, uma aula 4, em que as crianças estavam escrevendo em duplo ou em trio um texto sobre o folclore. Aí Tiago, né, estava junto com Danilo, que era um menino já alfabético. Eles brincavam, interagiam muito, e aí tem um trechinho deles dois conversando, né? O Danilo era um texto sobre folclore, eles estavam dizendo quais eram as comidas típicas, né? O que eles queriam escrever no texto deles. Aí o Danilo diz, canjica. Aí Tiago, tu já escreveu canjica. Então, a gente veja que o Tiago estava monitorando o que o Danilo escrevia, embora ele não fosse capaz de escrever sozinho. Aí o Danilo, bolo. Aí Tiago vai e completa, bolo de milho. Aí Danilo, bolo de... Aí Tiago, aí bolo se escreve com L, é? Aí Danilo diz L-O. Aí Tiago se surpreende e diz L-O. Aí Danilo diz Se botasse L-A, ia ficar bola. E aí eles começaram a rir, e esse diálogo continuou durante muito tempo, Danilo dando informações para Tiago sobre que letras utilizar para escrever, né, o sonzinho que ele estava ouvindo. Então, a gente vê que uma atividade em dupla que estava favorecendo muito a aprendizagem do Tiago, e Danilo estava sendo favorecido também, porque Tiago estava ali ajudando, né, o Danilo nesse registro que para ele ainda era um registro lento. Aí o Kevin estava junto com o Cássio,
Kevin foi aquele que não conseguiu quando estava produzindo individualmente, né? Esse colega, o Cássio, né? Ele já era alfabético, tinha boa capacidade de mobilizar ideias, se mostrava participativo, engajado nas tarefas, mas o que foi que a gente observou? O Cássio iniciou o texto sozinho, se levantava para tirar dúvidas com a professora, né? Às vezes olhava para a dupla do lado e conversava, mas ele não conversava com o Kevin não deu nenhuma contribuição para a escrita do texto. Na aula 10 foi uma produção em grupo, né? Então, eles vinham fazer a produção no cartaz publicitário, contemplando as características de um gênero já trabalhado em aula anterior, que foi o que a professora falou no início dessa aula. Aí o Tiago estava com 2 crianças alfabéticas. No início, o grupo estava um pouco disperso, mas ao longo da atividade eles foram se integrando. Cássio vai explicando para a Kelly o que fazer, ela vai escrevendo, né, também na outra folha, e Tiago vai prestando atenção no início. Né, o Cássio ditava o que tinha que ser escrito, então, sabonete feminino e masculino. Aí, Tiago, né, ele estava fazendo um texto publicitário, o Tiago repetia para a Kelly e ia escrevendo, sabonete feminino e masculino. Então, o Tiago, ele foi se integrando e ele foi encontrando um jeito de ajudar a escrita, porque Kelly, em processo de alfabetização, embora fosse alfabética, também tinha que pensar devagarinho, né, como é que letrinhas ela ia colocar, e onde que ela iria colocar. Então, o Tiago, ele participou da discussão tanto sobre o que dizer, quanto ajudava, né, a Kelly na hora desse registro. Joelma e Guilherme, eram 2 crianças não alfabéticas, estavam junto com Vitória, que era alfabética. Então, Joelma se mostrava bem engajada nessa atividade aí, né? Ela estava em outras aulas, eu não falei ainda dela aqui, porque eu só selecionei algumas cenas, e discutiu incessivamente o conteúdo da produção. Então, eles estavam, como eu disse, no texto publicitário, e Vitória pergunta, e a marca? A Joelma diz, como é mesmo o nome do sabonete? Jasmim. Aí a Vitória, Violeta. Aí Joelma coloca Jasmim. Então, eles discutindo ali o nome que eles iriam dar para o sabonete. A Vitória, Jasmim, não. Aí elas pensam, camomila. Aí Joelma, camomila. E concorda. Aí Guilherme, camomila. Então, eles começam a discutir onde que vão escrever o nome, a marca, como ilustrar, o que bota em cima, o que bota embaixo. E foi um trio, assim, que trabalhou bastante. Joelma estava bem participativa, né? Guilherme, às vezes, se dispersava um pouco, mas também estava trabalhando bastante. O Kevin, né, junto com 2 crianças alfabéticas, o que foi que aconteceu nesse trio? Mel e Carla, eles buscaram ideias, se entendendo perfeitamente na hora das decisões, trabalhavam muito bem, e Kevin não participava da atividade, ficava, né, perto delas, mas sem, de fato, contribuir, e a professora não fez nenhuma intervenção nesse sentido. Então, o que eu queria mostrar com isso? Né? Que os alunos não alfabéticos, eles apresentam-se mais ou menos participativos de acordo com a atividade proposta e com a forma de agrupamento estabelecido. Então, as atividades individuais favoreciam menos essas crianças nas aprendizagens sobre produção de texto escrito. É claro que em outras atividades, né, é importante, em alguns momentos, a atividade individual, mas na produção de texto escrito, a gente viu que era que contribuía menos, ou que favorecia menos a participação das crianças. Em dupla, em trio, as crianças trabalhavam muito mais de um modo geral, mas mesmo assim havia uma diferenciação entre elas. A Joelma, ela não participou de todas as atividades, né, porque ela tinha uma frequência irregular às aulas. Então, quando a gente fala de heterogeneidade, é um outro aspecto que a gente tem que pensar bastante, né, como é que é a participação dessa criança, a frequência dela, né, o quanto que se comunica com a família, etc., né? E aí a Joelma, o que é que a gente viu? Na produção individual, ela teve pouco auxílio da professora, mas teve. Em uma aula, ela teve a ajuda da professora de apoio, né, que era uma professora que acompanhava uma criança com deficiência, mas a docente ditava o texto sem estimular que ela tentasse produzir o texto. Mas na produção em dupla, a aluna participou intensamente, dando sugestões, e em grupo também. O Tiago, ele parecia um pouco inseguro nas participações e um pouco disperso, mas sempre que a professora chamava atenção, ele buscava contribuir de alguma maneira. Na atividade individual, em que ele não teve ajuda, né, isso foi uma das aulas observadas, ele chegou a externar o quanto que foi difícil para ele, né, quando ele entregou a atividade, ele disse, essa hoje foi difícil.
né? Quando o professor auxiliava, ele realizava atividade e com bastante empenho. Nas atividades em dupla, em grupo, ele era participativo, né? Embora com alguns colegas ele participasse mais do que com outros colegas. Na aula 10, ele foi muito motivado, engajado com o grupo, participando, inclusive, dos registros com a ajuda dos colegas. O Guilherme era sempre muito atento, se reconhecia como parte dos grupos, contribuindo com sugestões, com opiniões, era muito atuante, né? Com o Cássio, às vezes ele tinha um pouco de dificuldade, porque o Cássio tinha resistência às ideias dele, mas, de um modo geral, ele, né, era muito ousado e, né, pouco inibido às vezes, mas, na maioria das vezes, ele participava bastante. No entanto, o Kevin, né, o que a gente viu nessas cenas e em várias outras, ele não se inseriu em nenhuma das atividades, mesmo sendo agrupado de diferentes formas e com pares diversificados. E a professora fazia pouquíssimas intervenções junto a ele, né? Não era valorizado pelo grupo, não tinha boa relação com os colegas. Então, de modo geral, o que é que a gente fala, né? Que a participação dessas crianças não alfabéticas na atividade de produção de texto vai depender muito da demanda da atividade, dos conhecimentos prévios necessários para aquela atividade, das relações entre as crianças, das formas de auxílio, né, da modo como as professoras auxiliam essas crianças. Mas a gente queria destacar aqui especificamente esse aluno, né, o Kevin, né? Por que ele não conseguiu participar dessas atividades? Por que ele era excluído, né, tão excluído das salas de aula? Bom, como eu disse, essa pesquisa me marcou muito e deu margem para a gente pensar em outras pesquisas, e essa que a gente vai relatar hoje, que a gente está relatando hoje, é uma pesquisa que chama Heterogeneidade e Alfabetização, Concepções e Práticas, desenvolvida por um grupo grande, né, eu coloquei aqui, eu coordeno junto com a professora Ana Cláudia, que vai apresentar daqui a pouco, e esse grupo a gente faz, uma metodologia ampliada, em que a gente analisa teses, dissertações, currículo, livro didático, prática de professor e ainda entrevista com professores, tá? O que eu vou falar aqui são apenas as categorias que a gente construiu até esse momento, a partir dessa variedade aí de materiais. Então, são 4 macrocategorias, né, os tipos de heterogeneidade que a gente está vendo, que impactam, né, o processo de ensino de aprendizagem, e essas 4 macrocategorias são as heterogeneidades sociais e econômicas, as relativas à educação especial, as de percurso escolar e as heterogeneidades individuais. Então, as sociais e econômicas são o quê? São as que dizem respeito à diversidade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de classe social, religiosa, de região. E o que a gente tem visto nas teses e dissertações é que diferentes finalidades, né, acompanham as estratégias que a gente adota ao tratar desse tipo de heterogeneidade. O que é que a gente quer com essas estratégias? O combate aos preconceitos, a valorização da diversidade, aumento de autoestima das pessoas. Por quê? Porque a gente tem a escola inserida numa sociedade que é uma sociedade cheia de preconceitos, né, discriminação, exclusões. E aí, se a gente está falando da importância da afetividade para os processos de ensino e aprendizagem, não tem como a gente não perceber o quanto que uma sociedade excludente prejudica os processos de interação em sala de aula e, consequentemente, né, os processos de ensino e de aprendizagem. Algumas estratégias a gente tem encontrado nesses vários materiais, né, para lidar com isso. Uma delas é a discussão de temas relevantes para a construção da autoimagem, combate aos preconceitos. Então, a seleção de textos que tratam, né, sobre temas relativos a esses tipos de heterogeneidade. A leitura de textos que tratam de temas relevantes. Por favor, Franci. A leitura de textos que tratam de temas relevantes. Franci, por favor. A leitura de textos que tratam de temas que são relevantes para tratar desses tipos de heterogeneidade. O desenvolvimento de projetos e sequências didáticas que contribuem para o combate dos preconceitos e valorização da diversidade, e as ações dirigidas ao grupo em situações de preconceitos entre estudantes. Por favor, Franz, pede para desligar aí. Desculpem, porque
trabalhar em casa tem problemas, né? Tem algumas coisas que a gente não consegue controlar muito bem. Bom, então, essas estratégias aí são estratégias para a gente justamente fazer com que as pessoas possam interagir da forma mais positiva possível, para que elas tenham condições de aprendizagem mais favoráveis. Eu coloquei aqui só um exemplo, né? É uma professora que estava trabalhando, né, a diversidade étnica, e ela leva para os alunos, né, para as crianças, a leitura do livro Cabelo de Lelê, e aí vai problematizando com eles questões das diferenças, da diversidade, da raiz e descendência de cada um, enfim, ela utiliza aquele texto para refletir sobre algo que estava impactando as relações entre as crianças, né? Então, algumas crianças com autoestima comprometida por conta, né, de comentários, por conta de coisas, né, que acontecem na sociedade, que terminam acontecendo também na escola. As heterogeneidades relativas à educação especial, né, são, né, todas as que dizem respeito à interação entre as crianças, entre a turma como um todo, e muitas vezes algumas crianças em sala de aula que têm alguma deficiência, seja uma deficiência intelectual, uma deficiência física, visual, enfim. Aí, nessa perspectiva, as teses e dissertações, elas têm falado muito sobre a questão do combate aos preconceitos, né? Da mesma forma que aquela anterior, é fundamental que essas crianças se sintam valorizadas e que as outras crianças, né, realmente entendam, né, quais são os processos que acontecem fora da escola e que não devem, né, permanecer nem fora nem dentro da escola. Aumento de autoestima, mas outras coisas mais específicas, como garantia de acessibilidade e desenvolvimento de situações didáticas que promovam a aprendizagem, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de alfabetização, um dos temas fundamentais aqui de estudo de pesquisa é a apropriação do sistema de escrita alfabética por crianças com deficiência auditiva. Então, a criança surda não vai ter, né, o acesso aos sons, né, para poder pensar as relações grafofônicas. E aí são outras estratégias, outros meios, né, para que essas crianças se apropriem desse sistema. Então, as estratégias que aparecem nesses materiais são diversificadas, como discussão de temas, leitura de textos que tratem desses temas, desenvolvimento de projetos e sequências didáticas que contribuam para o combate aos preconceitos, as estratégias de garantir a acessibilidade, o desenvolvimento de atividades apropriadas para essas necessidades, a garantia de apoio externo sempre que necessário. A gente deu aqui um exemplo que era de uma aula que a professora estava discutindo, uma história em quadrinhos que tinha uma criança cadeirante e que ela vai fazendo, né, algumas reflexões. E a gente, inclusive, nessa aula, a gente mostra dificuldades da professora em lidar com isso, né, porque ela começa a aula perguntando se somos todos iguais, as crianças dizem que somos todos iguais, e aí no meio aparecem algumas falas, né, preconceituosas em relação à criança cadeirante, mas a professora não consegue, né, tratar o modo como as pessoas falaram, como as crianças falaram, e aí a gente começa a discutir, né, esse tipo de dificuldade das professoras. As heterogeneidades de percurso escolar, né, que são as heterogeneidades quanto ao nível de escolaridade, idade, nível de conhecimento, tipos de conhecimento, e aí a ideia é a gente planejar aulas, né, com situações didáticas que possibilitem a aprendizagem de todos, o reconhecimento das relações entre esses tipos de heterogeneidade e outros tipos que a gente já falou anteriormente. E as estratégias vão desde a variação dos agrupamentos em sala de aula, como a gente mostrou lá na dissertação de Renata, a ideia de realizar atividades em grande grupo, com sensibilidade para as diferenças em sala, de realizar atividades semelhantes em duplos e pequenos grupos, mas com mediação diferenciada, atividades diversificadas em pequenos grupos, atividades individualizadas quando necessário, enfim, tudo que garanta que crianças que tenham diferentes níveis de conhecimento, né, ou diferentes tipos de conhecimento, ou nível de escolaridade, no caso das escolas multisseriadas, elas tenham acesso, né, à aprendizagem, acesso a atividades que façam com que elas progridam. Aí aqui trouxe um exemplo, né, que era uma leitura em voz alta pela professora de um livro,
ela mediava a atividade com um grande grupo na sala, e depois disso as crianças, né, tinham que fazer uma atividade que era de escrita de palavras com alfabeto móvel. Aí a professora pegou 3 crianças, né, uma criança que, né, que era uma criança com deficiência intelectual e 2 não alfabéticas, e pediu que a pessoa que estava lá no apoio levassem as crianças para o pátio para fazer a atividade lá. E a gente sai discutindo por que é que essas crianças tinham que ir para o pátio e por que é que, né, era essa pessoa de apoio que ficava o tempo todo com essas crianças, porque isso aconteceu em outras aulas também. Então, da necessidade que o professor também, né, possa estar junto e que a responsabilidade maior é desse professor. As heterogeneidades individuais, né, que são os ritmos de aprendizagem de cada um, os comportamentos individuais, características de personalidade, experiências e trajetórias individuais de vida, valores familiares individuais, características físicas, e que aqui também tem a ideia do combate aos preconceitos, valorização da diversidade, aumento de autoestima e o planejamento de atividades considerando esses diferentes ritmos. Né? Então, o que a gente falou lá em relação às heterogeneidades de percurso, eles se aplicam muito aqui, né? Mas aqui, às vezes, a gente precisa pensar em crianças especificamente, algumas coisas bem peculiares, né? E de realmente favorecer que nenhuma criança fique de fora, né? Como o Kevin, no caso, ficava naquela outra atividade que a gente falou lá. Aqui tem um exemplo, uma professora lê um livro, Os Três Porquinhos, acompanhada pelas crianças em dupla, aí ela fez a discussão sobre o texto lido, e pesquisa no livro de trechos da história que os alunos gostassem, leitura de palavras que encontrassem. Aí a professora distribuiu para as crianças um exemplar do livro para que pudessem acompanhar a leitura. No entanto, o que aconteceu? Não tinha quantidade suficiente de livros, ela juntou as crianças em dupla, e a estratégia dela para a formação das duplas foi deixar as crianças que mais conversavam separadas. Na atividade seguinte, as duplas permaneceram fazendo a pesquisa de trechos de história. Então, esse que mais conversava, ela pensou numa característica, né, individual para poder fazer a composição desses grupos, né, e isso daí fazia com que ela conseguisse que as crianças se concentrassem mais na atividade. Enfim, concluindo, nessa primeira parte, a gente mobiliza aqui uma citação de Perrenot, né, que diz que toda situação didática proposta ou imposta uniformemente a um grupo de alunos é inadequado para uma parcela deles. Para alguns, pode ser dominada facilmente, e por isso não constitui um desafio nem provoca aprendizagem. Outros, porém, não conseguem entender a tarefa e por isso não se envolvem nela. Então, cuidado que a gente tem que ter, né, porque nem sempre a gente vai, se tiver um tratamento igual, a gente vai garantir a equidade, ou seja, que todos tenham acesso, né, a depender da sua condição, né, das suas características naquele momento. Uma citação de Firme que diz que é benéfico para as crianças e os jovens a convivência de desiguais, pelo estímulo intelectual da troca, pela aprendizagem das relações interpessoais e pela solidariedade social que se forja. Então, além, né, do trabalho com heterogeneidade, favorecer a aprendizagem, né, dos conhecimentos, dos conteúdos, também faz com que as pessoas se desenvolvam mais. Então, formação humana, né, mais crítica, né, e mais, uma formação mais humanitária mesmo. E, por fim, a ideia de que o professor deve estar consciente dessa diversificação e trabalhar o potencial respeitando e valorizando as múltiplas inteligências. E aí ele vai descobrir que os alunos não só aprendem com o professor, mas também com os próprios colegas, né? E que cabe ao professor gerenciar as afetividades, promover o respeito às diferenças, acolhimento, a solidariedade, enfim, todos esses aspectos que a gente citou. Bom, a Ana Cláudia, ela vai dar continuidade e mostrar alguns resultados que a gente já tem dessa pesquisa, e aí a gente pode depois, né, ter discussão ou questões, né, que vocês queiram fazer. Aqui eu só botei alguns contatos, se alguém quiser, né, depois procurar livros, artigos sobre esse tema, teses, dissertações, monografias, são 3 grupos, né, dentro do Facebook. Thelma Ferraz Leal, vídeos e poemas, que tem vídeos sobre esse tema, livros e artigos, Thelma Ferraz Leal, livros e artigos, que tem livros sobre heterogeneidade, né, que a gente já produziu, teses, dissertações e monografias que vocês vão encontrar
a dissertação de Renata, de Kátia e de outras pessoas, né, que eu orientei e que tratam desse tema. E a página do CEL, né, Centro de Estudos em Educação e Linguagem, que também tem um conjunto grande de materiais publicados de livre acesso, né, para vocês sobre esse tema. Bom, mas enfim, eu vou passar agora para a Ana Cláudia, porque ela vai apresentar mais alguns dados da pesquisa, tá, gente? Obrigada. Nós agradecemos à professora Thelma Ferraz pela sua fala sempre potente e gostaria de registrar, antes de passar a palavra para a Ana Cláudia, que as pessoas estão elogiando a fala, a pontualidade do evento, e a professora Roseli coloca que está encantada com a sua fala, Thelma, e que jamais ela poderia ter acesso à sua fala se não fosse devido à internet, porque ela mora muito distante do centro de uma grande cidade. Quero registrar a presença de Alexandra Garcia, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, da Patrícia Tomás, da Universidade Federal do Piauí, da Carla Carine, da Universidade Federal de Santa Maria, da Nívia Salene, da Universidade de Divinópolis, Minas Gerais, Lari Matias, da Universidade Federal do Pará, Daniele Alvim, da Universidade do Rio de Janeiro, Marília Xavier, da Universidade Federal da Oeste da Bahia, Ivaneida Andrade, de Pirapiranga, e dizer que nós estamos com 123 pessoas discutindo alfabetização. Ao mesmo tempo que todos nós estamos sentindo tanta falta dos nossos encontros presenciais, é muito potente estar juntos online, o que nos causa encantamento. E aí, agora sim, eu passo a palavra à professora Ana Cláudia Pessoa. Acho que vocês não estão me ouvindo. Pronto? Pronto, agora estamos te ouvindo. Pronto. Vou projetar aqui. Deixa eu tentar. Ok, aparecendo a tela. Bom, gente, primeiramente, né, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a tela. Já estamos, professora. Pode dar continuidade. Pronto. Então, primeiramente, né, boa tarde a todos os participantes, né, queria agradecer, né, ao José Ricardo pelo convite, né, pela oportunidade de estar apresentando aqui essa parte, né, como o Thelma falou, essa é uma pesquisa que a gente já vem desenvolvendo, né, há algum tempo na Universidade Federal de Pernambuco, nosso grupo de pesquisa, e como a Thelma falou, eu vou falar de um recorte da pesquisa, né? A pesquisa é uma pesquisa grande, e aqui eu trago uma visualização dela, né, como um todo. Então, é uma pesquisa que tem 5 fases, né? A primeira fase é uma pesquisa bibliográfica. A fase 2, que é essa que eu vou me deter, é esse recorte que eu vou falar, esses primeiros resultados que eu vou apresentar, né? Que trata de uma análise documental de 6 propostas curriculares, e é nela que eu vou me debruçar. A fase e as outras fases que também foram feitas simultaneamente. Como a professora Thelma já salientou, a gente, a partir das pesquisas bibliográficas, a gente faz um recorte, né, de umas pré-categorias,
E essas categorias, elas vão sendo ampliadas à medida que as análises, as entrevistas, as observações de sala de aula vão acontecendo, né? Então, isso gradativamente foi acontecendo ao longo da pesquisa, né? A pesquisa ainda está em andamento, mas a gente já tem os resultados preliminares. Então, essa fase 2, que é a fase que eu vou me deter, né, ela teve como objetivo identificar as concepções sobre heterogeneidade e as orientações didáticas fornecidas aos professores em documentos curriculares de língua portuguesa, né? Qual a importância disso? Né, a gente, como o Thelma estava falando, né, a gente acredita que os documentos curriculares, eles norteiam, né, eles dão alguma base sobre as habilidades, competências, as orientações didáticas, né, para o fazer pedagógico, sobre o que é importante se tratar na sala de aula. E uma coisa que Thelma salientou bem, né, é a importância de se observar a diversidade, as diferenças. Nenhuma sala de aula é homogênea, né? E quais são essas diferenças que vão estar presentes na sala de aula? Para além de identificar a concepção de heterogeneidade que aparece no currículo, uma coisa que a gente também queria observar é se havia presença de orientações didáticas, né, nesse material que subsidiasse o professor de alguma forma em sua prática pedagógica. Então, qual foi, né, a metodologia de escolha desses documentos curriculares? Então, o que a gente fez? Né? A gente partiu de alguns critérios de inclusão. Quais foram eles? Primeiro, a gente procurou selecionar documentos curriculares com o maior IDEB, né, de capitais, com o maior IDEB em cada região do Brasil, tá? E, para além disso, esses documentos curriculares deveriam estar disponíveis na internet para facilitar a nossa avaliação e a nossa consulta. Então, o que foi que a gente achou? Dos documentos na região Nordeste, a gente pegou o documento curricular de Teresina, no Centro-Oeste, Distrito Federal, na região Sudeste, Belo Horizonte, a região Sul, Curitiba, e na região Norte, Porto Velho. Na verdade, na região Norte, né, o Porto Velho, ele foi o quarto IDEB. Por quê? Na verdade, os outros documentos curriculares, os 3 outros, eles não estavam disponíveis na internet ou estavam em processo de elaboração quando estávamos fazendo o levantamento da pesquisa. Para além disso, nós também analisamos o documento curricular de Recife, né, por ser a capital de onde a gente estava fazendo a pesquisa. Então, por isso, nós trabalhamos com 6 documentos curriculares e não 5, né? Porque na região Nordeste nós pegamos 2 documentos curriculares. E aí, como o Thelma já apresentou, né, a gente levantou já na fase 1 da pesquisa 4 categorias, né, que em relação aos tipos de heterogeneidade, que eram as heterogeneidades sociais e econômicas, as heterogeneidades relativas à educação especial, as heterogeneidades de percurso escolar e as heterogeneidades individuais. E o que foi que a gente achou no documento curricular em relação a esses tipos de heterogeneidade? Então, a gente, num primeiro momento, né, a gente, para ter uma visão geral, o que a gente fez? A gente procurou a recorrência de termos, né, do campo semântico, para ter uma ideia se o que a gente estava buscando iria aparecer dentro desses documentos curriculares. E aí, vocês podem perceber por esse quadro, né, que eu estou apresentando, que alguns documentos analisados, todos os documentos, eles traziam alguma coisa sobre heterogeneidade, diversidade, diferenças, mas alguns documentos, né, se sobressaíam, assim, tinham uma quantidade maior de aparecimento desses termos, né, que é o caso do Recife, né, com heterogeneidade 147 vezes aparecia, e isso já dava para a gente uma ideia de como que a heterogeneidade era tratada
nesses documentos, né? No documento cultural de Belo Horizonte, por exemplo, a gente via pouco aparecimento, né, desses termos. Então, a partir daí, a gente percebia que esses documentos reconheciam algum tipo de diferença, algum tipo de diversidade, né? Mas como que eles eram tratados nesses documentos? Em relação às heterogeneidades sociais e econômicas, como o Thelma já falou, né? Quando a gente enfatiza isso, quando a gente chama atenção para esses tipos de heterogeneidade, né, se diminui muitos preconceitos, né? Preconceitos étnicos, religiosos, de gênero e de orientação sexual e por aí vai, né? E além disso, se promove, né, uma convivência tranquila entre os estudantes, né, o que favorece o processo de aprendizagem. E aí, quando a gente avaliou dentro dessa categoria, né, a gente tinha 7 subcategorias, né, e a gente observa que as categorias étnico-racial, gênero e região são aquelas categorias que mais apareceram nos documentos curriculares. Eles estavam mais presentes nesse documento. Sempre no sentido de mostrar a necessidade de se perceber que existem essas diferenças na sala de aula e que elas precisam ser tratadas também como diferenças, né? E também como forma de como lidar com essas diferenças. Que atitudes, né, poderia ter em relação a essas diferenças? Aqui eu trago alguns exemplos, né? A questão étnico-racial, por exemplo, né, na proposta curricular de Recife, que ele trata mostrando que o Brasil é um país de características multirraciais e pluricultural e é preciso garantir os direitos de aprendizagem a estudantes de diferentes grupos sociais e étnico-raciais, né? E aí a gente vai no mesmo caminho, a gente vê também, né, a questão do gênero, né, da orientação sexual sendo tratado no documento curricular de Curitiba. Nesse sentido, é papel da escola buscar o respeito e a igualdade de gênero, de raça e etnia, de orientação sexual, promovendo uma cultura de respeito às pessoas, independentemente da cor de sua pele, de sua crença ou de sua identidade. E a gente vê também a questão da região. E aí a região é tratada nos currículos de 2 formas distintas. Uma é pelo lado de flexibilizar, né, o ensino de acordo com a particularidade da realidade cultural, da identidade daquelas pessoas, né, da região daquelas pessoas. E o outro em relação às variedades linguísticas. É o que a gente pode ver, né, no currículo de Curitiba, né, que nessa parte que eu destaquei, eles colocam que descrevem o aprendizado por meio de metodologia de ensino diferenciado que leva em consideração a realidade cultural. E no de Belo Horizonte, mostrando a questão das variedades linguísticas, né? Na verdade, essa questão das variedades linguísticas é o mais presente dentro dos documentos curriculares. Em relação à heterogeneidade referente à educação especial, que foi nossa segunda categoria, o que a gente observa, né? A gente observa o seguinte: durante muito tempo, quando a gente falava em inclusão, quando a gente falava em heterogeneidade na sala de aula, uma das coisas que vinha primeiro à mente era a presença, né, de pessoas com alguma deficiência que tivesse ou alguma alta habilidade presente numa sala de aula. Apesar disso ser tratado já há muito tempo, apesar de a gente perceber que essas crianças já estão na sala de aula regular já há bastante tempo, a gente não encontrou nos documentos curriculares uma densidade de textos, de informação, né, sobre esse tipo de heterogeneidade. Nem em relação ao tipo, né, mostrando que essa heterogeneidade está presente, e nem uma densidade de orientações didáticas relativos ao tipo de trabalho com essa heterogeneidade, né? O que mostra um pouco do discurso, muitas vezes, do professor, né, que aponta
para a falta de orientação em como lidar com algumas heterogeneidades específicas na sala de aula, sendo a educação, as relativas à educação especial, uma delas, né? Então, a gente vê os currículos tratando isso de uma forma muito superficial, né? E muito rápida, não se alongando muito nessa questão. Então, a gente traz um trecho do currículo de Curitiba, em que ele traz que a inclusão escolar tem por finalidade assegurar o acesso e a permanência dessas crianças e educandos, né, de acordo com a sua faixa etária, visando o acesso à educação básica, o desenvolvimento de potencialidades e a promoção de aprendizagem, né? De uma forma geral, a gente observa isso no material. Uma outra questão em que diz respeito à avaliação, né, desses, no caso da educação inclusiva, como avaliar, né, esses estudantes. Então, ele traz no documento curricular de Porto Velho, ele vai apresentar, né, vai chamar a atenção para os estudantes com deficiência física e sensorial, da necessidade da avaliação de aprendizagem com adequação de acessibilidade à informação e comunicação alternativa e aumentativa, de acordo com as suas necessidades. A terceira categoria que a gente analisou é a questão do percurso escolar. Em relação ao percurso escolar, nas subcategorias que a gente apresentou, a gente observa que a que mais aparece nos documentos curriculares, apareceu em todos os documentos curriculares, é o nível de conhecimento. Então, aparece muito a informação de observar, de perceber qual o nível e o tipo de conhecimento desses alunos, para que o ensino seja ajustado às necessidades dessas crianças, né? E aí a gente observa isso bem marcado, né, nos documentos curriculares. Então, o tempo todo parece que o nível de conhecimento é algo que está muito presente na realidade escolar, é para onde se voltam os olhos, muitas vezes, do professor, com maior facilidade a isso, né? E os documentos curriculares também mostram nesse sentido, né? Eles enfatizam muito a questão do nível de conhecimento quando comparados com os outros tipos de heterogeneidade. E as heterogeneidades individuais, né, que é o nosso quarto tipo, e aí a gente observa que uma das coisas que, em relação a isso, todos os currículos, eles chamam a atenção, eles mostram bem a questão das experiências e trajetórias individuais como sendo algo importante de ser considerado pelo professor, para que o ensino ele possa ser ajustado às necessidades desse aluno, ao que eles já trazem de bagagem, que esse aluno já traz alguma bagagem e que é preciso fazer um ensino de modo que ele possa avançar nessas aprendizagens que ele já detém, né? E aí alguns exemplos disso, né, no currículo do Recife, que traz, né, nesse trecho destacado, todas as experiências são aprendizagens, e quando um novo conhecimento é aprendido, seja do contexto escolar ou fora dele, há uma implicação nesse desenvolvimento. No município de Teresina, a gente tem que a importância de aproximar os conteúdos curriculares da vida do aluno, né? Isso mostrando a importância de fazer com que esse aluno, né, ele esteja motivado e ele tenha uma aprendizagem de forma mais significativa, que ele possa se motivar e que ele possa estar envolvido nessa aprendizagem, né, como sujeito ativo que deve ser o estudante na sala de aula. E aí, como eu falei no início, né, a nossa preocupação era ver o que os currículos apresentavam, né, como tipos de heterogeneidade, que não existe, né, uma diferença única, mas esses tipos de heterogeneidade que precisam ser observados, porque todos eles impactam na aprendizagem desses alunos, né? Mas que orientações didáticas, né? Então, tudo bem, a gente viu que todos os currículos, eles percebem, eles apresentam, eles mostram que essa sala de aula não é algo homogêneo. Mas que orientações didáticas são apresentadas nesses documentos
que possam ajudar o professor a lidar com esses tipos de heterogeneidade, né? E aí, o que foi, né, que a gente encontrou? Só relembrando, nós também tínhamos pré-categorias, né? E essas categorias eram avaliação e consideração dos conhecimentos dos estudantes. Será que os documentos curriculares, eles apresentavam algumas orientações sobre procedimentos de avaliação, consideração dos conhecimentos dos estudantes, sobre estratégias de agrupamento dos estudantes? A gente viu na fala de Thelma a importância dos agrupamentos, né, desses agrupamentos produtivos, do atendimento individualizado, né, como esses agrupamentos se constituem, né, a mediação dos professores e atitudes. Então, se esse professor, né, ele está lá de apoio, ele facilita aquela aprendizagem, ou ele não está, né, percebendo a necessidade daquele aluno, que atitude ele está tendo diante disso, ações relativas às diferenças sociais e culturais, ações relativas à gestão das turmas e a realização de estratégias didáticas e atividades, se dava alguma orientação delas serem diversificadas em decorrência da necessidade daqueles alunos, né? Então, a partir dessas categorias, o que a gente tem? Então, avaliação e consideração dos conhecimentos dos estudantes. Então, aqui a gente tem 3 subcategorias, né? A gente encontra as 3 subcategorias foram encontradas, né, nos documentos curriculares, né? Então, a que mais aparece considerar conhecimentos prévios dos alunos na realização das atividades. Então, os documentos curriculares mostram a importância de se saber, né, que conhecimentos prévios esses alunos detêm, né, para, a partir deles, promover um ensino ajustado às necessidades dos alunos, né? E aí, a gente, como exemplo, tem aqui no currículo de Belo Horizonte, né, enfatizando que o aluno é um sujeito do processo educativo, né? Então, como sujeito ativo, é essencial saber que conhecimentos eles têm previamente, né? Não só para conhecer melhor suas necessidades e seus interesses e ampliar as possibilidades de construção de novas aprendizagens, como também para motivar o seu efetivo envolvimento e participação nas atividades pedagógicas, né? Então, envolver esses alunos no trabalho desenvolvido. Uma outra categoria que a gente tinha nas orientações didáticas eram as estratégias de agrupamento dos estudantes. A gente sabe da importância de diversificar, né, os agrupamentos, mas a gente não encontrou muitas orientações didáticas sobre agrupamentos nos documentos curriculares. Então, das 8 subcategorias que a gente tinha, apenas 3, né, apareceram no documento curricular. E, mesmo assim, nem em todos os documentos curriculares. A gente encontrou no de Teresina, Belo Horizonte e Curitiba, né, que é agrupar para melhorar a aprendizagem, né? Então, não precisava indicar os motivos desse agrupamento, mas citar de alguma forma que esses agrupamentos são importantes para melhorar a aprendizagem. Outra, variar os tipos de agrupamento dependendo dos objetivos didáticos e do perfil da turma, e formar duplas ou grupos produtivos, que são aqueles grupos e aquelas duplas onde as crianças têm níveis de conhecimento diferenciados, mais próximos, e aí eles podem se ajudar no momento da realização de determinada atividade, né? Uma outra categoria é como é que acontece, né? Se existe orientação didática sobre como mediar, né? Como os professores devem mediar e que atitudes eles devem ter diante do tratamento das heterogeneidades, né? Então, aqui nós tínhamos 8 subcategorias e apareceram 4, né, nos documentos curriculares analisados, tá? E aí a gente percebe que a importância do professor, né, fazer o atendimento individualizado dentro da turma heterogênea. Vai ter momentos em que o atendimento individualizado vai ser importante, né, estimular a interação colaborativa entre as crianças, né? Então, o professor promover situações em que a interação colaborativa aconteça, esse professor ter sensibilidade para as semelhanças e diferenças entre as crianças, né? E isso está presente também no seu planejamento de como ele vai
lidar com isso na sala de aula, né? O planejamento dele, de como que ele trata isso dentro da sala de aula, evitar a competitividade, né, entre as crianças e estimular a solidariedade entre eles e a troca de saberes, né? Então, essas eram as categorias que a gente esperava, né, encontrar e que a gente encontrou em alguns dos documentos curriculares. Ações relativas às diferenças sociais e culturais, né, a gente encontrou 4 subcategorias, né, presentes lá nos documentos curriculares, né, e a gente vê uma predominância da categoria considerar, valorizar e refletir sobre a variação linguística, né? Isso aí era o que estava mais presente nos documentos curriculares, né? E aí a gente percebe, né, a importância, como o Thelma já tinha falado anteriormente, né, a importância de romper com preconceito. Então, a gente sabe que quando a gente trabalha, considera, valoriza, reflete as diversas formas de falar, né, a gente trabalha já desde cedo, né, que não existe a fala errada, né, mas a fala adequada à diversidade de situações comunicativas em que a criança vai estar exposta. Né? Então, isso faz com que o preconceito linguístico não se instale quando a gente tem uma ideia de que não há, né, uma unidade linguística. Então, é possível se falar de formas diferentes, dependendo da situação comunicativa em que você está inserida. Então, o documento de Teresina, Distrito Federal, Belo Horizonte e Curitiba trazia algumas orientações didáticas em relação a essa questão. Né? Uma delas, por exemplo, né, aqui no de Belo Horizonte, que é ouvir com respeito falas expressas em diferentes variedades linguísticas, sem demonstrar preconceito ou atitude discriminatória em situações escolares e não escolares. Né? Então, é uma orientação, né, para o professor, né, no tratamento com esse tipo de heterogeneidade. Ações relativas à gestão das turmas, onde a gente encontrou apenas em um currículo, né, que foi no de Porto Velho, uma única estratégia, que era ações que implicam em atendimentos fora da sala de aula. Então, era orientado um documento curricular, as crianças com dificuldades de aprendizagem ser orientadas a procurar um reforço fora do horário escolar, né, fora da sala de aula. E aí, a realização de estratégias didáticas e atividades, né, que era a nossa última categoria de orientação didática, né? E aí uma categoria estava presente falando da importância de diversificar estratégias didáticas, as atividades, em função das diferentes necessidades, né, dos alunos. Né? Então, o documento curricular de Porto Velho, Distrito Federal, Belo Horizonte e Curitiba apresentavam essa orientação. Né? Então, perceber, né, observar quais são as necessidades dos alunos, para que, de certa forma, eles pudessem ser trabalhados dentro da sua necessidade. Né? E aí, a gente traz o exemplo do documento curricular de Curitiba, né, que diz: há que se planejar e propor atividades diversificadas e diferenciadas em um mesmo tempo, considerando a diversidade de conhecimento dos educandos. Né? Então, ao mesmo tempo, na sala de aula, a orientação de ser possível, né, da necessidade de se trabalhar também de forma diversificada. Partindo de tudo isso, né, que a gente analisou, a gente tratou qual é a concepção de heterogeneidade que está por trás, né, desses documentos que foram analisados, né, a partir dessas categorias, dos tipos de heterogeneidade e as orientações didáticas que eles apresentavam. E a que conclusão que a gente chegou? O documento curricular de Porto Velho, Recife e Teresina, eles estavam no que a gente chamava de concepção 3, onde eles apontavam e eles mostravam, né, a presença de heterogeneidade como um fenômeno que pressupõe homogeneidades, ou seja, tem uma diversidade social, né, uma diversidade voltada para as diferenças do grupo, e também de diferenças individuais, que é o do percurso, de conhecimentos de história dos indivíduos, e isso, em algum momento, se cruza. O documento curricular do Distrito Federal e do Curitiba apresentavam a concepção 2,
que era uma heterogeneidade como diversidade social, voltada para as diferenças étnicas e de gênero. Então, isso era o que predominava no currículo. Não que ele não tratasse também das diferenças individuais, mas a predominância deles era o foco nessa diversidade social. E, por fim, o de Belo Horizonte, que tratava a heterogeneidade como diferenças individuais, né? Há um foco maior nessas diferenças individuais. Como reflexões finais, o que a gente percebeu na análise dos documentos curriculares é que todos os documentos curriculares, em alguma medida, eles apontam para algum tipo de heterogeneidade, né? Mesmo que de maneira mais geral, mesmo que mais superficial, mesmo que de uma forma mais pontual, mas é chamada a atenção para algum tipo de heterogeneidade ou para mais de um tipo de heterogeneidade. Porém, né, apesar desses tipos de heterogeneidade serem presentes nos documentos curriculares, a gente ainda observa poucas orientações didáticas em relação ao tratamento da heterogeneidade. Então, os currículos, eles não apontam muitas orientações didáticas, eles não avançam muito no sentido de apresentar orientações didáticas significativas, né, para o tratamento dessas heterogeneidades que eles mesmos né, estão apontando como presentes na sala de aula, né? Essa diversidade de heterogeneidade presente em sala de aula. Muitas das orientações didáticas elas são mais voltadas para a questão da diversidade de níveis de conhecimento. Apesar de terem outras heterogeneidades apontadas, ela fica muito mais centrada nisso aí. Então, ainda precisava de uma exploração maior em relação a essas orientações didáticas. Bom, acho que é isso, né? Eu agradeço, né, mais uma vez a atenção e ficamos à disposição, né, para as perguntas. Muito obrigada, Ana Cláudia, pela sua fala sobre a pesquisa. Todos os registros no chat colocam que os objetivos da pesquisa estão muito claros, que todos os colegas que estão ouvindo, você e Thelma, estão aprendendo muito e fazendo desse momento um momento único. Nós registramos apenas uma pergunta da Solange Almeida Lima, que faz a seguinte questão. No que se refere ao planejamento das atividades em grupo, como relacionar experiência entre alunos com diferentes níveis de conhecimento? Então, eu registro a pergunta para a Thelma e a Ana Cláudia. O que a gente viu muito, assim, o que a gente está refletindo bastante, nós estamos numa fase final da pesquisa, né? A gente está fechando a categorização, porque foram muitos dados, e a gente está montando, né, um panorama geral, um mapeamento geral, e vamos começar. Eu vi uma pessoa perguntando ali se já tinha alguma coisa escrita, né, se tem alguma publicação. Nós estamos nessa fase final para começar a escrever, nós vamos publicar um livro, né, com esses resultados todos e começar a investir também nos artigos. Mas, em relação a essa pergunta, o que é que a gente está discutindo, né? Quando as pessoas falam de heterogeneidade e das estratégias, sempre falam das estratégias para lidar com os diferentes níveis de conhecimento. O que fazer para trabalhar crianças com diferentes níveis de conhecimento na sala de aula? O que a gente quer enfocar muito é que, sim, a gente tem que trabalhar os diferentes níveis de conhecimento, mas esses diferentes níveis de conhecimento dentro da sala de aula, essa situação ela é provocada pelos outros tipos de heterogeneidade. Então, a gente tem impacto, né, dentro dos preconceitos, das dificuldades de interação, que às vezes fazem com que determinadas crianças se retraiam mais, se engajem mais, não se motivem. Então, isso é ou que a relação com a professora não seja uma relação favorável. A gente tem diferenças individuais, como a timidez, que também muitas vezes provoca dificuldades, né, na aprendizagem, quando a interação com o professor, com a professora, não favorece muito. São muitos, ou porque a escola está valorizando um determinado tipo de conhecimento e a criança, no seu espaço,
extraescolar, tem outros tipos de conhecimentos que não estão sendo valorizados, isso vai impactar também, enfim. Que essa diferença dos níveis de conhecimento, elas são diferenças oriundas de uma gama de outros tipos de heterogeneidade. Então, quando a gente fala, né, que foi a pergunta, na questão dos agrupamentos, né, de como agrupar, de como fazer com que as crianças em grupo aprendam coisas diferentes, a gente tem que considerar essas outras coisas. Né? Na pesquisa de Renata, tinha criança que, quando estava fazendo dupla com um colega, produzia, quando estava com outro colega, não produzia tanto. Então, para pensar esses agrupamentos, é necessário verificar quais são as necessidades de aprendizagem que essas crianças têm, e, a partir dessas necessidades, tomar as decisões. Por exemplo, nessa aqui eu vou querer dividir em grupos, e cada grupo vai ter uma atividade diferenciada, né, em função das demandas, das necessidades de aprendizagem que eles têm. Então, eu agrupo as crianças por níveis de conhecimento. Só que, se eu fizer isso e não considerar algumas diferenças individuais, eu posso também não promover a aprendizagem. Ou, se eu fizer isso, mas eu não tiver uma boa mediação nesses grupos, eu posso também não ajudar muito, porque a atividade em si, ela não vai ser suficiente para que a aprendizagem aconteça. Então, o processo de agrupamento, ele é importante, a gente tem visto que é uma das estratégias fundamentais, mas ela vai estar sendo influenciada por essas outras coisas. Se eu coloco 3 crianças para trabalhar em grupo, e tem uma criança lá que tem um forte preconceito contra outro colega que está nesse grupo, isso vai trazer problemas de interação e de aprendizagem. Então, eu tenho que, nesse momento e em outros, fazer o combate ao preconceito, né, para que essa criança, né, possa ser valorizada e respeitada na sala de aula, e o trabalho de grupo possa evoluir. Né, eu estou vendo que tem uma criança que a autoestima dela é muito abalada, ela vai para um trabalho em dupla, e aí, com o coleguinha fulano de tal, o outro coleguinha faz tudo sozinho, ela não faz nada. Então, se eu não tiver uma mediação para chegar perto, para fazer com que elas interajam, aquela aprendizagem também pode não ocorrer. Então, o trabalho em grupo, ele pode ser feito de diferentes formas, pode ser com atividade diversificada, pode ser com a mesma atividade, mas o professor mediando de formas diferentes, né? Pode ser uma mesma atividade com variações pequenas, né, quanto às informações disponibilizadas, enfim. Tudo isso a gente tem que pensar, né, nesse agrupamento. Eu não sei se a Ana Cláudia quer complementar. Não, eu acho que é isso mesmo. Uma coisa é que só que a gente sempre nas formações, os professores sempre chamam a atenção, mas eu acho que Thelma aí já pontuou bem, que é a questão de estar sempre observando o nível de participação das crianças dentro do agrupamento, né? Porque não adianta só agrupar e ter aqueles que não vão participar muito. Então, quando a gente fala muito nas formações de agrupamento produtivo, aí os professores sempre falam, mas tem aquele que faz tudo e não deixa os colegas fazerem, né? E aí vai entrar essas outras características de heterogeneidade que Thelma já citou aí, que é também preciso se dar conta de que crianças vão poder estar junto naqueles agrupamentos, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que Beth deve ter tido algum corte lá Ela deve ter caído rapidinho. Eu vi uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode ir adiantando enquanto ela não volta, né? A Joslelma pergunta, nas classes multisseriadas é mais desafiador? Né? A classe multisseriada, o que é que acontece com ela? Ela tem, no interior dela, na própria composição, ela tem heterogeneidade de idade, de etapa escolar, né, de percurso escolar, etapa até que ano as crianças ou os jovens adultos cursaram, e aí, consequentemente, a diversidade de níveis de conhecimento, além de todas aquelas outras. Então, ela é mais desafiadora. Mas, por outro lado, o que a gente tem visto em algumas teses e dissertações com turmas multisseriadas é que parece que o fato da turma já se constituir desse modo faz com que os professores ou as professoras, eles já se organizem para essa diversidade. Então, como a Ana Cláudia disse, nessa pesquisa, uma das fases, a gente analisa teses, dissertações e artigos de períodos. E aí a gente vai citar uma dissertação, né, da
Carolina de Sá, que foi orientanda de Ana Cláudia, né, mas a gente vai citar porque ela foi dos documentos lá analisados, que é em turma multisseriada. E ela mostra no trabalho dela que uma das coisas que favoreceu muito era porque a professora ela já tinha essa clareza da diversidade, e aí ela já tinha a cabeça dela organizada com a diversidade de atividades, que ela não organizava em função da etapa escolar, e sim dos conhecimentos que as crianças tinham. E ela conseguia dar conta, né, dessa diversidade. Né? Teve uma outra que eu lembrei agora, que é a tese de Ana Paula Berfort. Né? Ana Paula, a turma que ela observou uma professora terceiro ano e uma multisseriada. A turma que ela observou multisseriada, uma coisa interessantíssima na professora é porque ela conseguia que os estudantes, né, que a turma desenvolvesse uma atitude de colaboração imensa. Então, ele naturalmente, mesmo quando ela dava atividade individual, eles sentavam em dupla e um já ia ajudando o outro. Então, aquilo ali para eles não era mais alguma coisa que a professora tinha que mandar, já fazia parte da organização da sala de aula. E é bem interessante, né, como isso acontece. Então, a Jorge Leoma pergunta, isso é desafiador, é mais desafiador, mas tem, né, experiências muito boas que a gente está vendo, né? A Ana Cláudia, acho que pode até complementar, que acompanhou, né, que orientou a dissertação de Carol. É isso mesmo, né? É como o Thelma falou, a questão, né, dessa ideia mais clara, né, de repente, de que há uma diversidade, de que há uma heterogeneidade, e eu vou ter que lidar com isso, né, faz não só com que a professora se organize, como os próprios alunos, eles também se organizam, e eles colaboram nesse processo, né? Uma das categorias que a gente tinha na pesquisa e que a gente que não encontrou nos currículos, na análise de currículo, é de você fazer uma forma de que os alunos de turmas distintas, eles possam se ajudar. Então, assim, numa turma multisseriada, por anos de ensino, nessa pesquisa de Carol, né, a gente via que a professora, quando ela ia fazer as atividades, ela não fazia as atividades por ano de ensino que estavam presentes, mas por nível de conhecimento e tipos de conhecimento que os alunos dela apresentavam. Então, os agrupamentos eram outros, né? Então, isso fazia com que os alunos que estavam em anos mais iniciais avançavam, né? E, às vezes, os que estavam mais avançados na escolaridade precisavam de orientações mais anteriores, né? E isso não impedia que a professora trabalhasse dessa forma numa turma multisseriada. Então, era, na verdade, um facilitador nesse processo, né? No trabalho com heterogeneidade. Nós agradecemos, então, a professora Thelma e a professora Andréia pela resposta, pela participação. E para finalizar, então, o nosso encontro dessa Thelma, do site do CEL, onde você e também além do seu Facebook sobre o tema, a esses momentos finais. Neste Brasil de outubro de 2020, de desafetos e homogeneidade, Thelma Ferraz nos traz que é impossível pensar em heterogeneidade sem afetividade. Olhar, escutar, observar o dissemelhante, diferente no mundo e na sala de aula é sinônimo de afeto. Afeto que une dois pesquisadores cariocas, professor José Ricardo e professora Elizabeth, para pensar essa mesa, duas pernambucanas, Thelma Ferraz e Ana Cláudia Pessoa. Afeto que une pesquisadores e alfabetizadores online nessa tarde para compartilhar o desafio de refletir sobre estratégias didáticas no ensino de língua portuguesa. É importante registrar de forma afetuosa, como bem fez a professora Thelma, que não podemos retornar
ao pseudotexto ou texto acartilhado. Thelma nos traz de forma muito clara que o texto é a unidade de trabalho da alfabetização e que o gênero é a gênese das estratégias didáticas. Thelma, por meio da pesquisa, traz a afirmação: a pesquisa me deixou marcas, e só deixa marcas quem se aprofunda. Thelma é a pesquisadora da profundidade e que também pensa que a prática de cada professora é única e se dá na interação com uma turma única, formada por alunos únicos num tempo e espaço igualmente único, como também nos diz Ana Cláudia Pessoa. Tempo e espaço marcados por documentos que precisamos nos apropriar deles. O tempo é senhor de delicadezas e o tempo presente nos convoca a tratar cuidadosamente a heterogeneidade. Vamos cotidianamente em nossas aulas e em nossos eventos, na escola básica e na universidade, ratificar que cada homem é único na casa da humanidade. Sigamos vendo cada pessoa na pessoa, cada documento de acordo com seu contexto histórico, como nos mostrou Ana Cláudia Pessoa, lembrando sempre que o encantamento da vida é a heterogeneidade. Em nome do professor José Ricardo, em nome de todos os professores presentes online, eu agradeço a Thelma Ferraz e a Ana Cláudia Pessoa por essas horas de grande aprendizado para todos nós. Muito obrigada por marcarem o 6º sinal e que venha o 7º sinal com a presença de vocês. Passo para a Thelma, depois as palavras finais. Eu acho que as palavras finais, a Elizabeth, né, já fez a síntese, né? Alguém perguntou aqui se não era natural a heterogeneidade, né? Isso que a gente quer mostrar, a heterogeneidade da sala de aula, a heterogeneidade que está na sociedade, só que dentro dessa instituição ela vai ter impactos diferentes do que em outras instituições e que a gente tem que ter esse olhar atento, né, para que a segregação, né, que as mazelas que estão muitas vezes fora da escola, elas sejam naturalizadas na escola. Elas não podem ser naturalizadas, a aprendizagem é um direito, né, e a gente quer garantir, né, que toda criança, todo jovem, todo adulto na escola seja cuidado, seja respeitado, né, e que seus direitos de aprendizagem sejam garantidos. Então, é um pouco isso que a gente quer, né, quando a gente conduz uma pesquisa com esse tema. Eu acho que a Ana Cláudia pode dar a palavrinha final. Pois é, como Elizabeth falou no início, né? E aí a gente reforça, a Thelma já falou, mas a importância de que a gente está tratando com pessoas, né? Em pessoas nas suas diferenças, nas suas diversidades. Então, é preciso olhar para uma pessoa. Então, não são alunos, não são estudantes, né? Que estão lá como peças, como objetos, como alguém que passivamente vai estar ali esperando para receber algum conhecimento. Mas são pessoas com suas individualidades, com seus percursos, com seus valores, com sua formação, fazendo parte de um grupo, né, que precisa ser respeitado, que precisa ser ouvido, né, e é isso que a gente está o tempo todo tentando tratar, né, na pesquisa, né, é isso que a gente vai tentar tratar nas nossas produções, o olhar para uma pessoa, né, para pessoas em suas individualidades e também nos grupos em que elas fazem parte. Então, esse é o nosso objetivo, né, durante a realização dessa pesquisa que nós estamos desenvolvendo. E aí eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de poder compartilhar, né, dados da pesquisa de anos, né, que a gente vem fazendo e a gente poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vem trabalhando, né? Só agradecer mesmo.